Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o professor Fernando Mourão, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da USP. Pois é, professor Mourão, no bloco anterior a gente estava falando, o senhor fez, inclusive, uma síntese bastante interessante, e o tanto que a subjetividade ela é importante aí para o pesquisador, né? E quando o senhor começa a ter contato com os novos escritores africanos, né, o senhor justamente leva os nossos escritores brasileiros para que eles possam conhecer. Isso daí é uma forma de ter um retrato humanizado do Brasil pela literatura? A pergunta é excelente, mas é muito difícil de explicar. Veja, não se tratava só de tentar mostrar o que era Brasil, ou o que poderia ser o Brasil. Esses novos escritores africanos, nacionalistas, todos, a maioria com muito boa formação, eles viviam um período historicamente muito difícil, que foi o período da Guerra Fria. E, portanto, um período em que as projeções de natureza ideológica, para além de fortes, eram muito, diria até quase que rudes, não é? E era interessante que uma certa discussão de natureza dialética fosse posta em causa. Aí é que vem o problema do Graciliano. O Graciliano, eu adoro a literatura de Graciliano, pelo menos porque, veja bem, mesmo na prosa, ele tem um ofício de poeta, ele corta as frases muito bem, frase curta, seca, não é? E nessa frase ele diz tudo, não é? Ele é extremamente duro ao colocar na escrita aquilo que ele pensa. Faz-me lembrar um pouco na poesia o João Cabral de Melo Neto, não é? E repara bem, quando ele se refere a certas pessoas de má conduta, curiosamente ele indica camaradas dele do próprio Partido Comunista. Portanto, ele admitendo que dentro do partido tinha gente que não prestava, como é natural, quer dizer, em todos os partidos, em todas as religiões, e não colocando, digamos, a posição dele, o grupo dele, como o grupo salvador, como o grupo que vem redimir o homem novo, não é? Que eu nunca acreditei um pouco nisso. Então foi muito interessante a influência do Graciliano para contrabalançar aquela literatura meio ideológica em busca do homem novo, que é uma ficção O ideal, total. né? O ideal humano, né? O ideal humano. Agora, e o senhor acha que a inserção, né, de Graciliano Ramos, mesmo de outros autores, o senhor acha que isso influenciou muito? Acredito que sim, não é? Acredito que sim. Veja, por exemplo, o Andino Vieira, que é um cultor da língua, não é? Ele, nos seus vários depoimentos, não é? Ele fala isso, que veja bem o que é que se tinha acesso à literatura portuguesa, uma excelente literatura. Mas era a literatura do dominador. Era a literatura de um país europeu. Era uma literatura, de certo modo, um pouco pesada. Era uma literatura sem sonho. Já a literatura brasileira era de um povo que estava se construindo. Uma das características também importantes em toda a sua trajetória é o fato do senhor conseguir inserir o estudo sobre a África dentro da Universidade de São Paulo, né? E nós temos aí o Centro de Estudos Africanos. Qual que é a importância do Centro de Estudos Africanos nesse sentido? Bom, o Centro de Estudos Africanos realmente veio para, sei lá, gravar uma presença quer dizer, de África na nossa universidade, que, como sabe, tinha umas tendências muito europeias, até pelas raízes da nossa própria. Por um lado, a nossa população era conservadora.
Nossa tradição era de escravatura. Por outro lado, a Universidade de São Paulo foi uma universidade pioneira, mas pioneira na cultura francesa, alemã e por aí fora. Então era interessante colocar essa visão africana até para ajudar depois a compreensão de todo um processo político que até hoje não foi entendido. A grande característica do centro é que ele nunca foi um centro fechado. Quando às vezes me procuravam, por exemplo, os colegas da literatura, de economia, de outros departamentos, bom, vamos acrescentar aqui no centro um setor de. Eu disse, não acrescenta nada. Crie um centro, crie um núcleo. Porque eu sei que nós estamos numa organização burocrática. Eu sabia muito bem que, enquanto eu estivesse lá, eu conseguia imprimir uma certa orientação. Enquanto os meus amigos estivessem na política universitária, eu conseguiria. Mas, de um momento para o outro, tudo podia ser alterado ou por razões de idade ou por razões de natureza política. Então, toda essa obra podia ficar interrompida. Daí eu dar uma de que não estava entendendo as coisas e ajudar à proliferação de dezenas de centros, mesmo discordantes da nossa orientação. Isso não tinha importância nenhuma, era até muito bom. Não é? Porque o senhor foi secretário-geral aqui da USP, né? E também foi membro da Coordenadoria de Atividades Culturais, né? Que seria aí a CODAC. E foi com essa logística que o senhor fez difundir a ideia da diversidade? Sim, de certo modo, porque aí tive a sorte do primeiro coordenador geral, foi o professor Eurípides Simões de Paula. Era um grande fazendeiro, era um homem que fez a guerra na Itália, um dos poucos brasileiros que recebeu a Cruz de Lorena em ouro do De Gaulle. Era uma pessoa realmente extraordinária, um homem dotado à universidade. Depois trabalhei com o Dr. Marata Rangel, com quem eu tinha já ligações de natureza universitária de há longos anos, e tudo isso no período do professor Miguel Real. E o Miguel Real sempre foi uma pessoa muito inquieta, muito aberta a coisas novas. Não se esqueça que o Miguel Real está ligado a um dos primeiros fatos históricos de apoio do Brasil aos africanos, quando o presidente Getúlio o chama para ele ir a Geneve e votar contra as propostas portuguesas, denunciando um certo trabalho forçado nas plantações do café, prejudicando, portanto, o preço do café brasileiro, não é? Então, tudo isto se misturou, tudo isto, enfim, deu essa perspectiva de abertura. Não é? Inclusive, sobre essa realidade que o senhor está colocando aí, nós temos um depoimento. Vamos assistir? Vamos ver. O professor Fernando Mourão, ele deu uma dimensão maior à coordenadoria de atividades culturais, como já vinha dando sob a gestão do professor Eurípides Simões de Paula. E costumei-me admirar o interesse que tinha o professor Mourão pelas dimensões culturais da universidade e pelo estímulo que lhe dava à presença de estudantes estrangeiros. Eu era candidato pelo governo brasileiro a ser juiz do Tribunal Internacional do Direito do Mar. Para grande surpresa minha, chegou um diplomata africano e que evocou a pessoa do professor Fernando Mourão. Este jovem, que tinha estudado na USP e que exercia, então, uma participação ativa na representação diplomática do seu país na conferência que ia eleger candidatos, me assegurou: professor, em homenagem também ao professor Fernando Mourão, nós, africanos, iremos votar no seu nome. Vejam, pois, a contribuição imediata ou imediata do professor Fernando Mourão e o benefício
que ele trouxe a mim, na presença, na atuação que atualmente ainda mantenho, de juiz do Tribunal Internacional, numa área específica das relações internacionais. Pois é, aí nós tivemos a fala do professor Vicente Marota Rangel, né? Ele foi professor da Faculdade de Direito, né? Aliás, professor da Faculdade de Direito. E ele cita aí, né, inclusive a indicação dele para o Tribunal Internacional de Direito do Mar, né? Foi uma indicação do senhor, né? Que veio do senhor. Não indicação, quer dizer, a indicação não partiu de mim. Quer dizer, há uma, como é que dizer, algo de paralelo, digamos, que talvez tenha, digamos, ajudado a tudo isso, não é? Pois é, professor. Não é que eu queira ser, digamos, fugir a uma certa pretensão, mas as coisas nunca acontecem só por uma cabeça, não é? Agora, o que fica mais claro para a gente aqui, mais evidente para a gente, a importância que o senhor tem, né, enquanto um pesquisador, principalmente que traz o sentido da palavra internacionalização. Acho que se a temática África hoje está presente dentro da Universidade de São Paulo, se deve muito ao senhor, né? E isso daí é extremamente importante. Então, sim, tudo bem, quer dizer, me agrada ouvir isso, mas veja, isso é possível por quê? Isso é possível porque apareceu o Eurípides. Foi possível porque tivemos o apoio de um Marota Rangel. É possível porque tivemos a presença de uma série de reitores que assim o concordaram, como o caso do Dr. Paiva, que fez uma longa viagem por países africanos. Aliás, eu dormia sempre no quarto dele. Eu tenho a impressão que ele tinha uma certa mania de perseguição. Quer dizer, o seu quarto, Mourão, tem paciência, dorme lá e vamos trocar de quarto. Até hoje nunca entendi essas histórias do Dr. Pai. E principalmente uma figura hoje que já faleceu, que foi o articulador de tudo isso, que foi o professor José Roberto da Fonseca, que foi chefe de gabinete desses vários reitores. Era uma pessoa extremamente politizada, com uma grande formação humanística, não é? E que realmente não só acordou, como deu as bases para esse desenvolvimento dessas atividades. Bom, professor, nós chegamos ao final do trajetória de hoje. Quero muito agradecer a sua presença. Muito obrigado. E essa importância que o senhor tem para essa universidade. Muito grato, senhor. Nós chegamos ao final de mais um Trajetória, que teve como entrevistado hoje o professor Fernando Mourão, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da USP. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail ou então acesse o nosso site para saber a programação da TV USP. Até o próximo programa.